Você poderia explicar por que se forma uma região de alta pressão da Caatinga? Eu não. Quem pode, só o cara lá de cima. Tá ok? Eu posso te explicar o que acontece, mas exatamente por que, se eu te falasse agora, que eu posso te dizer exatamente por que acontece, é mentira, porque a gente não tem um parecer científico concreto e unânime para você explicar o porquê que acontece ali. Entendeu? O que a gente entende, o que a gente sabe? Vamos lá. A gente sabe que o que determina o movimento dos ventos é a diferença de pressão. Num lugar que eu tenha muita pressão, num lugar que eu tenha baixa pressão, o vento nada mais é do que a natureza equilibrando essa equação. E o que faz ventar mais menos? A diferença de pressão ser muito alta ou muito grande. E o que faz isso mudar? Geralmente temperatura. Temperatura é um grande fator de influência, tá bom? Então, assim, se eu tenho um lugar muito mais quente que o outro, se eu tenho um lugar muito mais frio que o outro, isso tudo influencia no que vai acontecer ali. A gente não sabe exatamente por quê. A gente encara aquilo ali como uma coisa fenomenal, como uma coisa fora do comum. Não era para descer ali. Não era para acontecer aquilo, ou a gente ainda não entendeu exatamente o porquê daquilo acontecer. Mas a gente consegue entender o que acontece. Acho que isso já ajuda. E acredite, a prova não vai te perguntar por quê. Tá bom? Não tem como ela te perguntar por que acontece. Vou fazer aquele desenhozinho. Por que a gente fala disso? Vamos lá. Aqui eu tenho o Oceano Atlântico. Tá bom? Isso aqui é um planalto chamado Planalto da Borborema. Por muito tempo, muita gente falando que o fato do sertão ser seco é causado pelo fato do Planalto da Borborema travar a água, não deixar a água passar. Então a água supostamente viria do Oceano Atlântico e pararia no Planalto da Borborema. Vamos lá. 3 coisas para eu te falar que fazem a gente concluir que não é só a Borborema. Primeiro, a Borborema só tem 1000 metros de média. Gente, olha só, 1000 metros. Eu sei que pra gente 1000 metros é uma coisa absurda. Pra relevo não é, tá? Pra relevo não é. Então falar que um relevo tem média de 1000 metros é um relevo baixo quando a gente pensa em montanha. Então eu tô falando de áreas que não são tão altas assim. É óbvio que pra gente, humanidade mas não são tão altas assim. E outra coisa, o sertão ocupa 60% do Nordeste. Eu não tenho como formar uma área tão grande só com a Borborema. E o que fez a gente ter certeza que tinha mais alguma coisa? Tudo bem, a Borborema, vamos supor que a Borborema segure a água, tá? Vamos trabalhar com isso. Por que a umidade da Amazônia, que vai para todo o Brasil, que vai para outros lugares, que vai para uma série de lugares, não entra no sertão? Por que a umidade da Amazônia não entra aqui? Tá ok? Aí é que a gente descobriu. É o seguinte. Tem umidade da Amazônia aqui, ó. Tem umidade da Amazônia que chega aqui. Não pense que não. Assim como passa assim um pouco de umidade da Borborema, tá? Passa assim. Não segura toda não. Passa assim. O que tem ali? E a gente não sabe exatamente por quê, mas a gente sabe que aqui tem um fluxo de alta tensão. É um vento que desce. Olha só o que acontece. Falei pra você, esse vento desce, ó. É um vento que desce, tá descendo. Só que ele não vai descer e afundar. Ele não vai furar o chão e ir embora. Ele tem que ir para algum lugar. O que ele faz? Ele bate e espalha. Olha o que acontece? Ele bate e espalha. E aí ele funciona como uma grande barreira para a umidade. Ele não deixa a umidade entrar. Ele não deixa a umidade entrar. Resultado, quando a umidade da Amazônia vem, ela, ó, é expulsa. E aqui, ó, foi expulso. E a gente mantém a baixa umidade. Tá ok? Exatamente o porquê a gente não vai saber, mas a gente entende que isso aí é o que acontece. Ok?